Hello everyone! Pessoal do Insta, do Face, do YouTube, tô muito feliz porque hoje a gente começa o aquecimento para maratona inglês com 15 minutos. Se você não me conhece, eu sou a Teacher G. A gente vai ter live todo dia, mas o que é esse aquecimento maratona? O que está acontecendo? Bom, para quem não sabe, para quem já me acompanha já sabe como funciona uma maratona junto comigo, né? Sempre a gente faz, quando tem uma maratona, antes a gente tem um aquecimento, né? Que a gente começa aquecendo com live todo dia. E a gente hoje é o nosso primeiro dia de aquecimento, então a gente começa com live hoje, segunda-feira, dia 20, às 17 horas. Sempre você vai ter pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Você escolhe a plataforma que você prefere assistir. E nesse aquecimento são 2 semanas de live que antecede a maratona. A maratona começa dia 3 de agosto e vai do dia 3 ao dia 7 de agosto. Se você ainda não se inscreveu para a maratona, corre se inscrever. No meu perfil no Insta, você tem lá o endereço, o link para você clicar e colocar o seu e-mail. No YouTube, tá em tudo quanto é lugar, tá? Se porventura você não encontrar, teacher, eu quero me inscrever, não achei, me manda um direct que eu já mando o link direto para você. E a maratona é um evento que de tempo em tempo eu faço, onde eu mostro na prática como que você vai poder falar inglês, mesmo que você já tenha tentado antes e não rolou, mesmo que você acha que você tem dificuldade, mesmo que você acha que já passou da idade. E tem tantos mitos que a gente vai trabalhar nessa maratona, a gente vai ter atividade prática mesmo. Eu vou mandar atividade no grupo do Telegram, a gente vai ter comunidade no Facebook nessa maratona, inédito, nunca fiz isso antes. Na comunidade, a gente vai tirar dúvida, todas as dúvidas que você tiver. A gente vai ter uma aula extra ao vivo, fechada, só para quem está na maratona. Essa aula não vai estar em live pelo Insta, YouTube. Então vai ter assim, muita coisa de novidade bacana que eu nunca fiz antes, que vai ser inédito para essa maratona inglês com 15 minutos. Por que 15 minutos? Porque é exatamente isso que você vai aprender. Como que você pode falar inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Mas, teacher, eu não preciso de 2 horas de estudo por dia? Então, na maratona a gente vai ver tudo isso. E atividade prática acompanhada por mim, você vai ter acesso ao GPS, o mesmo GPS que eu faço para os meus alunos, vou fazer para essa maratona, também não tinha feito antes. Então tá cheia de coisa nova, muita novidade mesmo, para fazer você nessa semana entender o quanto e onde você pode chegar em relação ao idioma. Então sejam todos bem-vindos. Quem está aqui na live e é meu aluno, coloque aí a hashtag TeamTeacherG. Vou pedir, se a Lê tiver no suporte aí, Lê, digita aí hashtag TeamTeacherG, por favor, para os alunos. Pessoal que já está na maratona, teacher, já me inscrevi, coloca aí hashtag maratonando com a Teacher G, que eu já sei que você está participando aqui comigo. Então, a nossa primeira live. Oi. O YouTube tá funcionando normal? Bom, deixa eu dar uma espiada aqui pelo YouTube. Aparentemente, sim, estou aparecendo aqui no YouTube. Então, acredito que sim, né? Deixa eu só ver aqui se não tá, porventura... Ele fica de novo mostrando, por exemplo, assim... Tá público, tá tudo certinho aqui. Lembrete, sabe? Como se não tivesse começado ainda. Tá. Só se tá com delay muito, mas aqui tá aparecendo também. Tá, ok. Bom, pra gente começar então a nossa aula de hoje, todo dia aqui às 5 horas. Ó, aciona o lembrete, hein? Aciona o lembrete do Insta, aciona o lembrete do YouTube, aciona o lembrete lá do Facebook, enfim, deixa tudo quanto é lugar avisado que tem live todo dia às 5. Pra gente começar, né? Eu separei hoje pra gente começar entendendo. Se de repente você nunca acompanhou meu conteúdo, ou tá chegando agora, ou tá me conhecendo agora, quem já vem me acompanhando de outras maratonas, workshop, ou os próprios conteúdos e live que eu faço, né? Já me viu falando um pouco sobre isso, que é o porquê que você tem dificuldade para falar inglês ou para aprender inglês. Esse foi o primeiro tema que eu quis separar para vocês hoje, porque eu percebo que é algo que eu ouço com bastante frequência, né? As pessoas me dizerem, teacher, mas sabe qual que é o meu problema? É que o meu problema é que eu tenho dificuldade para aprender inglês.
eu já tentei outras vezes e, nossa, eu tenho dificuldade com pronúncia, eu tenho dificuldade que eu não entendo as coisas, eu não gravo as coisas. Eu não sei se você já teve essa sensação, se você já passou por isso, mas é uma das coisas que eu mais ouço. Eu tenho dificuldade para aprender inglês. Eu não sei se você sabe, mas eu foco sempre na fala do idioma, e você já vai entender o que isso quer dizer, né? Eu falei um pouco sobre isso na live da semana passada, então eu vou abordar um pouquinho com você, como hoje é o nosso aquecimento, nossa primeira aula de aquecimento para maratona, eu vou começar a fazer você, a levar você a entender como que todo esse processo funciona, né? Esse processo de aprender um novo idioma, a hora que eu falo um novo idioma. E também não só isso, mas a gente vai ter conteúdo também de como falar tal coisa, como usar tal estrutura, coisas práticas também durante todo esse aquecimento antes da maratona. Então, pessoal que for chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Bom, como eu comecei falando pra vocês nessa live, que eu ouço bastante a galera reclamando, Titi, eu tenho dificuldade para falar inglês, eu tenho dificuldade para aprender o idioma. Então, eu vou explicar para você um pouquinho o porquê que isso acontece. Quem já me conhece, como eu falei, já me viu falando algo parecido com isso, que eu sempre falo o seguinte, eu sempre saio de um ponto de partida que é, mesmo eu não te conhecendo, talvez, de repente tem alguém aí, provavelmente que eu ainda não conheça, mesmo não te conhecendo, eu já vou começar te dizendo que eu tenho assim quase certeza absoluta que você não tem dificuldade para aprender inglês e nem dificuldade para desenvolver a fala e nem dificuldade para falar inglês, tá? De repente você já tá pensando, ah, Titi, mas é que você não me conhece. Não, eu tenho dificuldade. Tá, eu vou começar te explicando o porquê que isso acontece. Toda vez que a gente vai aprender um novo idioma, principalmente o inglês, nesses 15 anos eu tenho visto muito isso. Nesses 15 anos ensinando inglês, eu tenho visto muito isso. As pessoas decidem aprender um novo idioma, decidem aprender inglês e ela começa a ter acesso a algum conteúdo, a algum material, seja pago ou seja gratuito, seja de uma escola de idioma, ou seja material gratuito que ela encontrou na internet, enfim. Ela começa a ter acesso ao material, né, de estudo para ela poder desenvolver a habilidade de aprender o idioma, né? Só que conforme ela vai caminhando, conforme ela vai se expondo a todo esse conteúdo e todo esse material, ela começa a perceber que o resultado que talvez ela esperava não vem de uma forma muito rápida, ou não vem de uma forma muito satisfatória, ou nunca vem, de repente ela já passou muito tempo fazendo isso e o resultado não vem, né? Eu sempre conto que eu conheço várias pessoas que já estudaram muito tempo inglês e não conseguem falar inglês. Eu já estudei 5 anos inglês, terminei na minha adolescência esses dias, né? E não falava inglês. Aí de repente você vai falar, ah, teacher, mas essa pessoa aí que estudou muito tempo e não fala, é porque tem dificuldade. Então, o pior é que não é. Não é dificuldade. O que a gente precisa entender? Primeiro ponto que eu quero abordar com você hoje, para a gente começar a entender o que acontece. Toda vez que a gente vai aprender o inglês, vamos falar do inglês aqui especificamente, não um novo idioma, mas aqui especificamente o inglês, se a gente não tem um treino, vamos colocar aqui, um treino que seja adequado para aquilo que eu quero e preciso, né? Então, o que eu quero? O que você quer em relação ao inglês? Vamos colocar aqui algumas opções. O que eu vejo as pessoas me falando? A maioria delas querem falar inglês, né? Eu falei isso a semana passada. De repente, você não quer. Não, Titi, eu não quero falar inglês não, porque eu preciso do inglês para carreira acadêmica e eu vou ter só que ler e lidar, interpretar vários artigos científicos. Então, eu não quero nem falar inglês não. Ok, né? Mas vamos colocar aqui. Falar, eu quero entender o idioma, né? Eu preciso escrever, porque eu trabalho muito com a escrita no idioma. O YouTube aí, ok, né? Será? Não tá. Mas que estranho, né? Porque você entrou aí pela minha conta? Não, entrei pela minha até. Ah, tá. Entra lá no estúdio pra ver, porque aqui pra mim tá aparecendo que tá ok. Aí, tem até... Fica como se não tivesse começado.
Tem um Vamos ver. comentário aí, mas ele não tá rodando. Ah, tá. Então, ó, tô clicando de novo. Acho que agora foi. Tá. Acho que agora o pessoal do YouTube tá conseguindo me ver. Eu vi o bate-papo funcionando ali. Acho que agora o pessoal do YouTube tá conseguindo me ver. Ah, a transmissão ao vivo dele tava aparecendo que sim, mas não tava. Agora foi. Então, ó, fiz uma pequena introdução pro pessoal do YouTube, tá? Só pra gente entender o que acontece. Então, o que acontece quando a gente começa a aprender o inglês, né? Eu começo com treinar várias habilidades, várias coisas, vários conteúdos, começo a ter acesso a um monte de coisa, o que é muito bom, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que isso é ruim, não. Muita calma nessa hora, né? Cada um tem um objetivo. A maioria das pessoas com que eu converso, a maioria das pessoas que me procuram, querem falar inglês automaticamente. Entender inglês, né? Porque eu falo com você, você tá me ouvindo e me entendendo, não é? E aí você me responde, aí eu te entendo e eu falo, então isso aqui tá bem interligado, né? Eu não posso só falar e a pessoa conversa comigo, eu não entendo. Que também a minha fala, a minha comunicação vai ficar bem limitada, né? Então, basicamente, ela fica aqui, entre a fala e o entendimento, a compreensão, que é o listening. Você já ouviu falar do listening? É ele aqui, né? Só que, se eu não tenho um treino adequado para isso aqui, eu corro o risco de passar muito tempo tentando e essas habilidades não se desenvolvem. E aí a gente já chega na conclusão já logo, né? Ah, eu tenho dificuldade, porque nossa, eu fiz 1 ano, 2 anos. Essa semana eu conversei com muitas pessoas pelo WhatsApp que se cadastraram na maratona e às vezes me mandam mensagem, que tem lá na página, se você quer falar comigo, só mandar uma mensagem. E eu respondo e as pessoas já... Eu sempre pergunto, me conta um pouquinho, qual que é a sua experiência com o idioma? Ah, já fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu não falo, eu tenho dificuldade. Então, ó, primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Principalmente se você estiver participando da maratona ou se você está pensando em entrar na maratona, a gente vai entender na prática tudo isso, porque a gente vai ter atividade para você ver que você não tem dificuldade. Primeira coisa que eu quero que você entenda, não é uma questão de ter dificuldade ou ter habilidade. Ah, eu tenho habilidade para o idioma. A Teacher G tem habilidade para o idioma, por isso que ela fala inglês e ensina inglês. Certeza que a filha dela, Letícia, também tem habilidade. Nasceram com a estrelinha lá, o dom, e por isso que fala inglês. Guys, não é verdade, né? Como eu já contei, na minha adolescência eu fiz inglês, sempre amei, gostei sempre muito do idioma, mas isso não me fez falar. Eu tive aulas de conversação que eu fui fazer depois que eu paguei o maior mico, porque eu não conseguia falar praticamente quase nada, muito pouco. Então essa história de já tem habilidade, por isso que... Não, é uma questão de treino específico, não tem nada a ver com você tem habilidade, você não tem. Né? 2 filas, quem tem facilidade vem pra cá, quem não tem vai pra lá que você não tem jeito mesmo. Não, né? Com um treino adequado, com um treino que vai estimular essas habilidades, que é da fala e a habilidade de entender, como eu falei, elas estão bem interligadas, né? Eu consigo sim desenvolver tanto uma quanto a outra, e o mais bacana de tudo, guys, você consegue desenvolver isso desde o início da sua experiência com o idioma. Se de repente você nunca estudou inglês antes, por exemplo, nunca estudou, mas teacher, eu acho engraçado que o pessoal vai conversar comigo, né? Teacher, mas eu sou assim nível básico, basicão, zerado. Mas zerado, tudo bem, também, mesma coisa. É só você ter um treino adequado para essas 2 habilidades, mas o nível zerado, teacher, ótimo, né? Você já vai aprender do jeito certo, com técnicas adequadas, essas 2 habilidades podem ser desenvolvidas já de maneira muito adequada desde o início. Ah, teacher, eu já fiz inglês, mas eu não falo inglês. Também você pode fazer treino com técnicas adequadas para fazer você falar inglês. Então, para quem que é essa maratona que vai começar dia 3, que a gente está no aquecimento? É para quem não fala inglês. Teacher, eu já estudei 1 ano, posso participar? Você fala inglês? Se a sua resposta for não, pode. Eu já estudei 3 anos. Eu vou fazer a mesma pergunta. Você já fala inglês? Você já consegue se comunicar? Se a gente for bater um papo agora aqui em inglês, eu começar a perguntar de você e eu contar de mim, você de você já consegue fazer tudo isso em inglês? Não, teacher, não consigo. Então é pra você também. Então a pergunta é,
se você fala ou não inglês. Se a sua resposta for não, você pode participar sim da maratona. Se a sua resposta for sim, já falo, Titi, nossa, converso com todo mundo que tiver que conversar inglês, já me comunico muito bem, aí a maratona não é indicado para você. Porque nós vamos ter treino específico para desenvolver a sua fala, independente se você já tem experiência de ter estudado antes ou não. Isso não como que eu posso te explicar para você entender de uma maneira, isso não vai te dar muita vantagem, né? Quando fala, mas eu já tenho uma bagagem, tá? Na fala, nessas duas habilidades, né? Isso acaba não sendo tão vantajoso se você já tem ou não a experiência, porque são treinos que é bem provável que você nunca tenha feito para desenvolver a sua fala, tá? Então, primeira coisa, o porquê que você tem dificuldade para aprender inglês? Deixa eu virar aqui para a gente começar a clarear e entender esse primeiro passo da nossa primeira live do aquecimento, que é extremamente importante. Mesmo que você hoje não fique muito convencido sobre isso, que pode ser que aconteça. Não tô botando muita fé na que a teacher tá falando, que eu não tenho dificuldade. Tudo bem. Você vai perceber que conforme a gente for caminhando, e principalmente com as atividades práticas que você vai fazer falando, com todas as técnicas que eu vou te ensinar, você vai começar a perceber isso aqui na prova mesmo, que, opa, nossa, eu tinha dificuldade de conseguir fazer, eu falei. Né? O que eu mais ouvia na outra maratona, nossa, Tita, eu nunca tinha feito uma frase assim em inglês, nunca tinha falado isso na minha vida, eu consegui fazer. Então você vai perceber tudo isso. Mas a primeira coisa, o porquê que você tem dificuldade para aprender inglês? Porque você treina, vou colocar aqui, ó, o treina pode ser também o pratica, tá? Você treina, pratica de forma errada. Inclusive, eu vou te mostrar quais são esses erros, tá? Durante a maratona. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, o porquê que você tem dificuldade para aprender inglês ou para falar inglês, ou não memoriza o que você aprende. Hoje eu entendo, amanhã já esqueço tudo. Eu faço, parece que o negócio não vai. Primeira coisa, por que isso acontece? Porque você treina ou você pratica de forma errada, tá? Quando eu falo você, gente, eu já fiz esse erro também. A maioria das pessoas que eu conheço que estão tentando aprender inglês ainda cometem esse erro de ter um treino errado, uma prática errada e continua com esse treino totalmente inadequado, querendo um resultado que a chance dessa pessoa não alcançar ou de você não alcançar é muito grande, porque o treino errado vai te levar para outros lugares, não para o resultado que você está esperando, né? Então, se você continua com esse treino errado, se você continua com essa prática errada, o resultado fica bastante comprometido, que é o falar inglês, chegar à fluência, que é o ato de se comunicar. O que é importante a gente entender em relação à fluência? Quando a gente fala fluência em inglês, o que passou pela sua cabeça aí? Se alguém te perguntasse, você é fluente em inglês? Quem que é fluente? Fiz uma pessoa fluente aqui em inglês porque vai chegar um gringo. Você é fluente em inglês? Se alguém te perguntasse isso, dá até arrepio, né? A pessoa fala, nossa, Titi, assim, só de pensar nisso, ser fluente. Quando eu falo em fluência, né? Você atingir a fluência, as pessoas imaginam, não sei se passou isso pela sua cabeça, mas normalmente as pessoas imaginam algo assim muito distante, muito inatingível, muito quase que impossível, sabe? Nossa, ser fluente, nossa, Titi, vai levar uns 10 anos, sei lá quanto tempo, né? Então aquela coisa de ser fluente sempre soa muito distante, muito inalcançável, muito difícil, quase que impossível mesmo. O que eu quero que você entenda em relação à fluência? A fluência, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que é, ser fluente é ser assim, o melhor dos melhores, falar inglês assim, nossa, é só um nativo mesmo que vai ser fluente, é algo assim muito inatingível, né? Ao contrário do que você pensa, de repente passou isso também na sua cabeça, a fluência nada mais é do que o ato de se comunicar, tá?
Então, a fluência nada mais é do que o ato de se comunicar. Tudo bem até aí? A gente acaba tendo uma distorção do significado da fluência, porque, por exemplo, no ambiente corporativo, onde a gente vê vagas de trabalho e tudo mais, às vezes aparece lá, nível de inglês, fluente. Na verdade, fluência não é um nível, tá? A fluência não é nível, mas ela acaba sendo utilizada popularmente como se fosse um nível. Ser fluente e não ser fluente. Ser fluente, falar inglês que nem um ninja. Não ser fluente, não falo nada inglês. Na verdade, ser fluente ou não ser fluente, a fluência não é um nível. Ela não é um nível para ser medido, mensurado. Ela é apenas o ato de se comunicar. Sabe a criança? Estava comentando com meus alunos sobre isso essa semana. A criança, quando ela já começa a falar e ela já começa a pedir um monte de coisa e quem convive com ela já entende ela e tudo que ela quer ela já pede, 2 anos ela já está se comunicando com a família, com todo mundo, com 3 mais ainda, com 4. Sabe aquela coisa que a criança faz? Então, quando ela já começa a se comunicar, ela já está desenvolvendo a fluência dela, ela já entra aqui no ato da fluência, ela já está se comunicando, ela já tem uma fluência, só que a fluência dela tem um determinado nível que é diferente de uma pessoa adulta. Percebem a diferença? Então, a fluência não é um nível, ela é o ato de se comunicar. A minha fluência no inglês pode ser diferente da sua fluência no inglês, mas isso não quer dizer que você não tenha fluência. Se você já consegue se comunicar em inglês, independente do nível, você já tem uma fluência. Agora, qual é o nível da sua fluência? Aí é uma outra história, né? Então, só para a gente entender e não pensar que ser fluente vai ser algo que eu vou levar quase que uma vida inteira e aí aqui eu chego, né? Eu sou fluente, a hora que eu tô lá em cima, né? E enquanto eu não chegar lá, eu não sou fluente. Isso não é verdade. A partir do momento que você começa com treino adequado, eu tô falando, tá? Com treino errado, aí a gente vai para uma outra realidade, mas com treino certo. O que é um treino certo? Que faz você falar desde o início. O treino certo é aquilo que vai fazer você falar, desenvolver a sua fala desde o início. Quando você faz isso já desde aqui, nossa, Titi, mas eu tô aqui. Ok, não tem problema. Quando você já faz esse treino adequado para a sua fala, para você se comunicar desde aqui, você percebe que a sua fluência já começa também aqui, junto com você. No mesmo momento que você já começou a desenvolver ela, ela já começa a ser desenvolvida. Aí o que vai acontecendo com a sua fluência? Ela vai só melhorando o nível dela. Cada vez você vai tendo mais argumentos, mais vocabulários, mais estruturas, mais habilidades para se comunicar. Mas a sua fluência já precisa ser desenvolvida desde aqui. E não caminhar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá eu quantos anos, meses, e aí lá eu vou ser fluente. Não, você já começa aqui. Eu já consigo me comunicar, Titi, eu já consigo falar de mim, já consigo falar do meu trabalho, se eu tiver que falar na entrevista lá, ok? Então você já é fluente sim, você já tá aqui, ó, você já tá fazendo esse ato de se comunicar. Mas qual que é o nível da minha fluência? Tem como saber? Opa, tem, aí é uma outra situação, que daí a gente vai analisando o nível da fluência, que tem vários, mas a fluência ela já precisa ser desenvolvida desde esse ponto, né? Porque senão, o que acontece? Volta lá no que eu falei, a gente fica treinando de uma forma inadequada, uma prática que não vai fazer isso acontecer, e aí a gente fica esperando chegar aqui, esse ponto aqui de chegada parece que não chega nunca, né? E leva um tempo e anda. Eu tenho dificuldade, só pode ser, e não é isso. Lê alguma pergunta, dúvida, comentário? Por enquanto não, mas olha, chegamos longe, porque hoje o Eudonor tá acompanhando a gente lá de Belém, no Pará. Olha que legal! Seja bem-vindo! Eudonor, que bacana! Olha, eu tenho alunos da Bahia, mas acho que Belém do Pará não, né? Eu tenho alunos da Bahia, do Sul, eu tô no interior do estado de São Paulo, só pra gente, né, localizar. Que bacana, seja muito bem-vindo. Isso é muito bacana das lives, né? Poder ter esse acesso e você de qualquer lugar. Já tive alunos também de outros países, né? Que a gente
fazia um acordo lá com o fuso horário e conseguia ter aula Bruna, né, fazendo aula lá dos Estados Unidos. Mas se morava lá nos Estados Unidos e não falava inglês? Pois é, gente, tem muita coisa que a gente precisa entender e descobrir em relação à fluência e em relação a como que a gente pode falar inglês. O que eu quero muito que você saia dessa live de hoje já entendendo, mesmo que talvez você ainda não concorde 100%, eu te entendo perfeitamente, porque são muitos anos e muito tempo a gente acreditando que a gente tem dificuldade, que o problema é com a gente, então talvez isso não mude na sua forma de pensar, virando só uma chavinha. Mas se você já entender que tem essa possibilidade, será que o problema então não sou eu? Será que eu nem tenho dificuldade para falar inglês? Se você já começar a pensar assim, eu já vou ficar muito feliz com o resultado dessa live, que é o que eu quero de mais importante deixar claro hoje para você que está me acompanhando, que não se trata de ter dificuldade ou ter facilidade, como se tivesse pessoas com dons, pessoas sem dons. Eu acredito que tem pessoas que nasçam com dons, não só de falar inglês, como de cantar, como de tocar instrumentos, que aprendem sozinhas. Acredito que tenham pessoas com vários dons para várias áreas, para fazer várias coisas artísticas, enfim, para idiomas. Acredito sim. Mas eu não acredito que só fala inglês quem tem o dom. Porque senão talvez acho que eu também não ia estar nessa fila não, né? Fila com os dons, fila sem os dons. Quem nasceu com a estrelinha, quem nasceu sem a estrelinha. Então, o que eu gostaria muito que você fixasse, que você começasse a pensar, que você reconsiderasse. Não se trata de ter facilidade, ter habilidade ou não ter. Eu não falo inglês porque eu tenho dificuldade. Não, você não fala inglês porque você foi treinado ou você praticou sempre de uma forma errada, de uma forma inadequada, de uma maneira que não te levou a desenvolver a fala, de uma maneira que não favoreceu o desenvolvimento da sua fala, o desenvolvimento de todo esse ato aqui, ó, de se comunicar, que precisa ser feito desde o primeiro momento. E não caminho, lá na frente eu vou ver se eu vou treinar minha fala, se eu vou isso, se eu vou aquilo. Então, ó, pra gente começar o aquecimento da maratona, é a primeira coisa que eu gostaria muito que você começasse a reconsiderar. A gente vai ter muita prática, porque de repente você está pensando, tá, foi um treino errado, e qual que é o certo? A gente vai ver tudo isso. Você vai fazer na prática esse treino adequado e aí você vai perceber que, opa, eu tô conseguindo falar tudo que tá proposto, eu tô conseguindo fazer, eu tô conseguindo... Então, não é porque eu tenho dificuldade. Então, tudo isso a gente vai fazer com atividades práticas mesmo durante toda a maratona. Antes da maratona, a gente vai ter muito aquecimento, já vou passar muito conteúdo para vocês. Se você conhece alguém que também quer aprender a falar inglês, gente, não é só aprender inglês, porque aprender inglês, joga no Google aí que você já vai achar um monte de coisa bacana, mas se você conhece alguém que quer falar inglês, tem uma diferença entre aprender e falar. Aprender, muita gente está aprendendo, o que é legal também, mas falar é uma outra situação um pouquinho mais complexa. Então, se você conhece alguém que quer também falar inglês, marque esse amigo, manda esse aviãozinho lá pra ele, né? Manda live pra ele, marca ele, avisa ele que a gente vai ter live todo dia às 17 horas. A gente vai ter conteúdo, a gente vai ver diferença de uma coisa com a outra, quando eu uso de um jeito, quando eu falo do outro. A gente vai ter muita coisa bacana nessas 2 semanas. Então marca o colega, manda o perfil pra ele, manda o link da maratona pra ele. Se você ainda não se inscreveu, o link tá lá no perfil do Instagram, na minha bio. E também tá no YouTube, no Facebook, no Achei Teacher, manda um direct que eu já mando o link direto para você. O evento é totalmente online, gratuito, a gente vai ter muita novidade nessa maratona que eu nunca fiz antes e vai ser um prazer ter você maratonando comigo e você vai perceber que com as técnicas que você vai aprender, esse treino errado vai ficar para trás e você já vai começar a aprender como é que você pode fazer um treino adequado se você quer falar inglês. Lembre-se dessa informação, falar inglês é diferente de aprender. Alguma dúvida? Comentário? Sim, comentários.
Nosso aluno Paulo tá dando um oi aqui pra gente no Instagram. Seja bem-vindo, Paulo. A Ana, nossa garota propaganda, né? A Ana. Ela falou assim que ela é aluna nossa agora, né? Olha, você já é aluna dela também. Lógico, eu sou da equipe Team Teacher G. Verdade, Sou verdade. Team Teacher G, gente. É nossa aluna. E ela falando que os 4 anos de estudo que ela tinha feito deixava ela no mesmo nível de uma pessoa zerada. Olha, Ana, que informação bacana. Você sabe que teve, deixa eu ver se foi a turma da Ana que a gente fez aula ao vivo esses dias, se foi uma outra turma que comentou isso, né? Falou, nossa, Titi, é engraçado, porque quem é zerado ou quem já vem às vezes com uma certa bagagem, parece que na hora que a gente vai fazer um treino para fala, não dá diferença, e às vezes não dá essa diferença mesmo, né? E não é porque, eu sei mais, o outro sabe menos, não, porque quando a gente vai desenvolver a fala, são outras habilidades que a gente começa a desenvolver. E aí, se eu nunca desenvolvi isso antes, a gente não consegue, não fica tão perceptível mesmo essa diferença. Então, por isso que não tem problema algum se você é zerado ou se você já tem uma experiência. O que é muito importante ser considerado é, você fala inglês, sim ou não? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Eu falo. Não, então, ok, então esse treino talvez para você não vai fazer diferença porque você já fala inglês. Eu não falo, mas eu já estudei, teacher. Tudo bem. Vai ser muito bom para você. Lógico que a sua bagagem que você já estudou sempre vai contribuir com alguma coisa. É um vocabulário talvez que você já conhece, que você vai colocar na sua fala. Não é que o que você aprendeu não serve de nada, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Você já tem uma malinha. Eu falo que você já tem uma mala com uma roupa, uma bagagem ali. Isso é importante. Mas se eu sou zerado, teacher, será que eu acompanho? Totalmente. Porque a fala ela é uma habilidade um pouquinho diferente na hora de ser desenvolvida. Então, se é zerado, se já tem uma bagagem, mas não fala inglês, vai servir para as duas situações. E olha, acho que é Dezuki, que fala assim, o nome do moço aqui. Ele falou assim, Teacher G, tá acompanhando a gente pelo YouTube. Estudando 15 minutos por dia e se dedicando da forma certa, podemos nos comunicar e assistir filmes sem legenda em um ano? Olha, Dezuki, eu não gosto, vou ser bem sincera com você, tá? Eu não gosto de estipular prazos do tipo em 1 ano, em 6 meses, em 5 anos, porque isso, na verdade, vão ser vários fatores, né, que precisam ser levados em consideração. O que eu garanto para você, que se você praticar 15 minutos de forma adequada todo dia, você já vai estar apto a se comunicar praticamente em qualquer situação que você precisar em inglês. Isso eu garanto para você. Se você fizer, né? Não, vou treinar, é assim que treina, 15 minutos é todo dia, papapá, seguir o GPS. Você vai conseguir se comunicar em qualquer situação que você precisar em 1 ano, com certeza, em inglês. Para eu assistir e entender um filme, uma série sem legenda, sei lá, vamos pôr 70%, que você já tem um ótimo entendimento. Além dessa prática que você vai ter diária, vai muito ser levado em consideração também qual é a sua experiência e exposição com ouvir também. Que também a gente coloca dentro dos 15 minutos, quando a gente fala, a gente também pratica o listening. Porque tem gente que acha que não, né? Eu só vou praticar o listening se eu ficar ouvindo o tempo todo. A Ana também, que tá aí com a gente, sempre conta essa experiência, né, Ana? Não, gente, ficar ouvindo não vai fazer você entender ou falar inglês, porque eu fazia isso o tempo todo. Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração. Então, assim, é difícil falar um tempo, porque isso pode acontecer até em menos tempo. Eu já vi acontecer em bem menos tempo de 1 ano, como eu já vi em mais, né? Porque eu preciso saber um pouquinho mais de você para eu poder te dar essa resposta, né? Saber qual que é a sua experiência, qual que é a sua exposição, o que você já tem de bagagem, para daí a gente conseguir ter uma ideia mais exata sobre isso. Mas eu já vi isso acontecer em menos de 1 ano, como eu já vi acontecer em mais de 1 ano. Agora, o se comunicar, porque engano quem pensa que eu só vou conseguir me comunicar quando eu entender 100% de tudo que é falado na face da terra em inglês. Gente, isso é mentira. A gente já consegue se comunicar muito antes disso, né? A criança já se comunica com a gente, mesmo não entendendo algumas coisas, e ela vai e pergunta, mas o que é isso?
Não entendi. E por quê? Enquanto ela não entender, ela não para de questionar, não é? Ela já se comunica pra caramba muito antes de entender 100% de tudo. Então, o não entender talvez 100% de um filme sem legenda não te atrapalha em nada na sua comunicação, numa situação real, no trabalho, numa viagem, entende? Então, eu já vi acontecer com menos de um ano como mais de um ano. Então é difícil falar em tanto tempo. Agora, a comunicação você consegue sim, em um ano, sem sombra de dúvida, porque ela não depende de você estar entendendo 100% de tudo para poder se comunicar, de forma alguma, é muito além disso, né? Então eu espero que tenha dado para você conseguir entender um pouquinho do meu ponto de vista. Se você ficar com mais alguma dúvida, pode mandar e-mail, mandar WhatsApp, direct, a gente continua até conversando mais sobre isso, tá? Mais algum comentário, dúvida, perguntas? A Ana falou aqui, né? Eu era louca do listening. Ana, você sabe, eu posso contar, né, Lê? Pode. Você sabe que essa frase virou a frase aqui de casa, né? Tudo agora, sabe quando a gente faz muito alguma coisa não dá certo, a gente fala a louca de não sei o que, a gente troca o listening e usamos como é que fala, Lê? Quando a gente tem uma frase... Um slogan. Sabe? Então a gente usa a frase agora pra tudo. Nossa, a louca de não sei o que, o louco de não sei o que, a louca da malhação, sabe? A gente pegou essa frase sua, vou ter que... Direitos autorais. Os direitos autorais, porque eu amo aquela parte do vídeo. A Ana gravou um vídeo pra mim, e falando da experiência dela, e ela falava, eu era louca do listening, eu amo. Então virou assim, a louca da malhação, o louco do não sei o que. A gente pegou, adotou essa frase aqui, porque de fato é o que eu vejo. E não que isso seja ruim, eu vou estar me expondo bastante ao idioma, eu vou ficar ouvindo bastante coisa, vou assistir bastante filme, vou assistir bastante série. Gente, isso não é ruim de forma alguma, não me entendam dessa forma, né? Mas pode não te ajudar ou atrapalhar se isso for feito de forma inadequada, né? Inclusive, os meus alunos agora, a gente começou com um módulo novo, né? Algo novo que a gente colocou ao longo das aulas, que é o Netflix and Chill, que toda sexta tem uma indicação que é feita pela Letícia, que é ninja nessa área, de filme, série, mas a intenção sempre é fazer você se expor ao idioma e não sentar lá para ficar tentando entender nesse momento, né? Porque quando o aluno começa e ele ainda está começando a desenvolver a fluência dele, ele ainda não está preparado para sentar e assistir um episódio todo em inglês e querer entender tudo, porque isso não vai acontecer nesse momento, isso vai ficar frustrante para ele, então isso não contribui, né? Agora, eu vou assistir uma série, vou deixar a legenda no português, eu já vou começar a acostumar a ouvir alguns sons, isso é muito bom. A gente vai ter os momentos lá na frente que a gente vai aí focar em treinos específicos de listening, mas o aluno já vai estar preparado, ele já vai ouvir e entender, né, o que é diferente. Então, assim, é muito importante sempre você estar preparado para aquilo, para isso não deixar você mais frustrado ainda, mais achando que o problema é você, que eu não entendo nada mesmo. Então, são vários detalhezinhos, né, pra gente ir alcançando, mas um fator é extremamente importante. Não tem nada a ver com ter dificuldade, tem a ver com o treino certo. Se você entender essa parte, olha, eu te garanto que você já deu um passo assim gigante, porque é algo assim muito difícil às vezes da pessoa entender isso, né? Ela toma pra si a dificuldade, não tem dificuldade e não tem a ver com dificuldade mesmo, gente. Fala, Lê. Tem um pessoal falando aqui que consegue ler inglês, mas não consegue traduzir. O que fazer? Consegue ler a informação que está em inglês. Acho que assim, consegue entender o contexto geral. Eu entendi dessa forma. Vê se é isso, pessoal. Consegue entender o contexto geral, assim, mas não consegue traduzir. Acho que passar pro português. Seria isso? Não sei. Então aparece alguma coisa escrita em inglês, você até entende uma boa parte, um tanto. É isso mesmo? E tem o Renê falando aqui também. Ele falou assim: sou um zero à esquerda, não sei nada. Vejo muitas séries, mas o povo fala rápido demais, não dá pra entender nada. É verdade, Renê. A gente também fala muito rápido, né? O gringo, quando tá tentando aprender o português, não sei se você já conviveu com algum gringo tentando aprender o português, Renê,
Dá mais dó ainda do que a gente tentando entender o inglês, porque a gente fala muito rápido também. É um fenômeno que acontece na linguagem de uma forma geral, inglês, português e outros idiomas. A fala sempre é mais rápida do que todas as outras, do que o escrever, a fala é sempre muito mais rápida. Mas o não entender, René, não Renan, meu sobrinho, René. O não entender, René, não é porque você é um zero à esquerda, porque você não tem dificuldade, de forma alguma. É só porque você não se preparou para entender, né? Você não teve treino adequado para fazer você entender, que também vem a partir da fala, porque a gente acha que o entender é só ouvindo, né? Por isso que a Ana falava isso lá, né? A louca do listening. Ah, vou ficar ouvindo, aí eu vou entender. E aí a gente começa a entender que uma coisa está interligada com a outra. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque é tão assim, fácil da gente perceber, e é um som que a gente está sempre ouvindo com frequência, que é esse som aqui, ó. Nós vamos ver esse conteúdo durante a live, tá? Se por acaso para você é novo e você não conhece do com you, eu já tenho várias aulas sobre isso nos meus canais, mas a gente vai ver também na live. Né? O do eu uso sempre para fazer perguntas no presente. Por exemplo, você estuda? Se eu quero perguntar para o Renê, você fala inglês? Eu uso do you, falar inglês, e speak English. Todo mundo conhece um pouco disso, né? Meio que decora, né? Para falar que não, né? Muito bem. Então, o do é uma estruturinha bastante usada. Só que na fala, a gente não fala do you speak English. A gente junta esse som, né? E esse som vira j. Então, ao invés de eu falar, René, do you speak English? Eu falo j, do you speak English? E quando a gente junta esse som, isso aqui vira j, a hora que a gente ouve, primeira coisa que vai acontecer, não vou entender. Não vou entender. Mesmo que eu conheça do you e sei o que é. Porque quando é falado, não é falado assim. Então, o que que faz? O que que te ajuda a fazer entender muito melhor? Respondendo também a pergunta, complementando do aquele nome diferente lá do YouTube. Ah, ele falou que depois o nome dele é Denis. Denis, ou Denis, porque ele facilitou desde o começo, Denis. Eu faço isso, G. Por que que é G? Para facilitar a vida de vocês, tá? Então, ó, do com you. Isso também ajuda muito no listening. É uma das coisas que mais ajuda você a entender melhor quando você fala de forma real, como as coisas são ditas na realidade. Então, sempre quando eu vou ensinar os meus alunos, eu já falo, gente, nós vamos falar como isso aqui? J. Nós não vamos falar do you, porque ninguém vai falar do you com você. A partir do momento que você já vai treinando J, to work here, to speak English, where do you live, você já começa a reconhecer esse som quando você ouve, porque você vai fazendo registros desse som na sua memória. Então, a fala também ajuda você a entender melhor. Louco isso, né? Porque dá a impressão que é só ficar ouvindo. Se fosse, gente, né? Tava resolvido o problema da maioria, né? Liga lá na sua série favorita e fica o dia todo lá ouvindo. E pronto, você não vai precisar fazer mais nada. Você já vai entender tudo. E aí você percebe que na prática não é bem assim que acontece, tá? Dúvidas? Comentários? O Eudonor também comentou que ele... De Belém. Isso, de Belém. Ele comentou que ele estudou em 2 escolas de inglês, lá na cidade dele, e que o listening era o problema dele. Que ele perguntou, como que eu posso, né, melhorar o meu listening e tal. Então, eu vi agora a pergunta dele. A fala pra você já é tranquila? Responde aí pra gente se pra você o falar já é de boa. Ah, não, ainda é um pouco travado, né? E enquanto o Eudonor responde a gente, o Rodrigo perguntou aqui no Instagram, Teacher, assistir o filme em inglês com legenda em inglês é bom pra aprender as pronúncias? Ó, tem live lá no GTV, hein, sobre isso. Comigo, aliás, hein? Ah, verdade! A nossa live sobre séries. Eu coloco... Ó, essa live eu vou até depois postar nos stories, né? A gente coloca nos stories de novo essa live pra você achar lá, porque já tem mais de 600 publicações aí. Então, de repente, eu coloco lá nos stories. Essa live, inclusive, a gente colocou as técnicas para cada nível. Olha, eu sou nível intermediário, como que eu treino com série? O que que eu tenho que fazer? Se eu pôr a legenda em inglês, vai me ajudar no quê? Né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que tudo pode ser muito bom, tudo pode contribuir se você usar de forma adequada, como tudo pode ser um desastre se você usar de uma forma inadequada, né? Então, eu ainda não falo inglês, eu tô começando agora, já vou assistir minha série favorita, vou maratonar tudo em inglês, sem legenda, sem nada.
não vai contribuir muito com você neste momento. Pelo contrário, pode ser um desastre, né? Então tudo pode ser muito bom, como tudo pode ser muito complicado, pode ser um desastre se não for o momento ideal. Mas tem uma live que está muito detalhada, a gente fez depois no feed, todo o passo a passo, como treinar, como fazer, qual série assistir. Então dá para colocar legenda em inglês, dá para colocar legenda no português, se você é um nível mais avançado, dá para tirar a legenda, dá para trabalhar trecho. Nossa, tem uma infinidade de coisas bacanas que dá para fazer, que não vai te deixar frustrado, que vai acrescentar algo para você, do que só aquele peso, ai, não entendi, ai, como eu sou burro, ai, como eu sou ruim, como... Isso não é bom. Se isso está acontecendo no seu treino, para já. Se você está assistindo série com esse intuito de entender e não está rolando, você está se sentindo, nossa, eu sou um né? Não, tá horrível, não tô entendendo nada. Para, porque esse não é o treino adequado nesse momento. Isso vai piorar as coisas para você, tá? Então dá para treinar muita coisa legal com série em vários níveis, mas eu vou pôr lá nos stories, me lembra. E aí, Rodrigo, você clica lá e você já vai direto pro vídeo do IGTV, salva para assistir depois, se for o caso, que tá bem legal essa live que a gente deixou disponível lá. Eu diria que foi a melhor live da história da Teacher G. Só porque ela tá junto, né? Mas a Lê contribui muito, inclusive tem uma coluna dela na revista Expressão, que ela fala toda sexta-feira sobre... Ela é jornalista, gente, me muita sigam no série. Instagram, gente. Arroba Lê Justino. Coloca aí, Lê Justino. Olha, vou fazer propaganda. Lê Justino. Se você quer saber de série e filme, é com a Letícia. Ela sabe tudo. Nem lançou, ela já sabe tudo. Já assiste, já... Enfim. Guys, então, ó, fica a dica. Se você hoje conseguiu abrir um pouquinho, reconsiderar que, bom, pode ser que eu não tenha dificuldade então, Titi. Eu tenho certeza que você não tem. Mas se você ainda não se convenceu, pelo menos reconsidere que o problema não é você, que com um treino adequado você consegue sim falar inglês. Gente, eu vi isso nesses últimos 15 anos, aconteceu o tempo todo, com todo mundo que achava que tinha dificuldade e conseguiu o resultado. Por que você não? Né? Com o treino certo, tenho certeza que você também consegue. Hoje é só o primeiro dia do aquecimento, então a gente está começando, é aquele alongamento, né, de atividade física. Eu vou me alongar, aí a gente vai aumentando a intensidade, vai chegando perto da maratona, aí o negócio vai assim, a gente vai ter muita atividade bacana, prática mesmo. Eu tenho certeza que você vai curtir. Pausa, Rodrigo Bentor, é conhecido nosso? Ele falou, essa é filha do André mesmo? Já sei que Rodrigo que é. É o Rodrigo. Acertou, Rodrigo. Ó, o Renê comentou que achou você do nada. Que legal, hein? Olha só, achou você Out do of the nada. blue. E gostaria de saber de onde você é. Ele é básico do básico e como tá em casa, acho que agora com a quarentena, né? Resolveu procurar, né, inglês, né, no Instagram, no Que YouTube. legal. Então, ó. Curiosidade, né? Esse do nada, ó, quando eu quero falar inglês, do nada. Out of the blue. Out of the blue, junta tudo. Out of the blue, o Renê. Aí, Rodrigo, Renê, né? Que bom, Renê, seja muito bem-vindo. De onde você é, Renê? Conta aí pra gente. Olha, e a Regiane também achou a gente por acaso. Que legal, fico muito feliz. Eu sou eu falo que eu tenho uma vantagem em relação ao inglês. Eu tenho uma vantagem de verdade, gente, porque quem é do interior do estado de São Paulo tem um Rzinho puxando lá, não tem? Que ajuda na hora de falar inglês, e ainda eu sou de Piracicaba. Aí pronto, aí não tem conversa, né? Brincadeiras à parte. Sou do interior do estado de São Paulo, hoje eu moro em Araras, e há 15 anos que eu ensino inglês. E há 3 que eu tô já ensinando inglês online, então não é que eu vim pro online agora no isolamento não, viu, gente? Tem muita gente que tá fazendo isso, né? Que bom que tá tendo essa oportunidade, mas há 3 anos que eu estou online. E isso é muito bacana, porque a gente consegue alcançar pessoas como o Renê, como o pessoal de Regiane Belém. é de Manaus. Olha, gente, que bacana. Você sabe que uma das coisas que me fez sair do presencial para ir para online era exatamente isso. Eu falo, gente, as pessoas... Tem muita gente ainda que não fala inglês, né? No presencial você tem o limite ali das pessoas da sua cidade e não, tem que mostrar para todo mundo que ele também consegue falar inglês e no online você consegue isso, alcançar mais pessoas. Que bacana, pessoal de longe aí, tô muito feliz
que vocês estão aqui. Se não entraram na maratona ainda, tem grupo no Telegram. Ficou alguma dúvida, manda lá o direct que eu vou mandando pra vocês. E tem muita coisa também já aí no perfil, no YouTube, enfim. Hoje foi só a primeira live, então tem muita coisa pra acontecer e rolar. Espero ver todos vocês aqui, hein? Mais algum comentário, dúvida? Por enquanto não, Guys, pessoal mandando Thank you os so sets. much. Ótimo. Pernambuco. Que legal! Sejam todos bem-vindos mesmo. Vejo vocês amanhã às 5 horas. Escolhe a plataforma que você fica mais à vontade e a gente se vê. Guys, thank you. Bye bye.